Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá, mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Medicina em Destaque, trazendo colaboradores dessa ciência, mas acima de tudo, aqueles profissionais que fazem da sua vida um hino sagrado em defesa da medicina, da vida, da arte de curar e da pesquisa também. Vejam só, hoje o nosso convidado é um pesquisador por excelência, tá certo? Da nossa queridíssima Universidade Federal de Alagoas, e nós vamos falar aqui sobre flora intestinal, sobre bolo fecal e tantas outras coisas. Você imagina em um transplante de uma flora intestinal, um transplante da sua biótica, de todas aquelas bactérias, quantas bactérias nós temos no nosso organismo, como é que elas se comportam, que patologias causam alguma modificações nessa flora. Nós estamos aqui com o Dr. Manuel Álvaro Lins, né, pesquisador da nossa Universidade Federal de Alagoas, e ele vai falar sobre tudo isso. Mas antes disso, nós gostaríamos assim de agradecer ao Dr. Miguel Arcanjo, né, do Hospital Vida, pela sua participação, por acreditar nesse programa, e também o Grupo Ultra, que nós rabiscamos aqui um cordel para homenagear essa empresa que faz com que esse programa aconteça. Pedimos assim essa permissão ao Dr. Álvaro para dizer parabéns, Wellington Veiga, pela sua inteligência, mais de 35 anos, com bastante competência, com produtos descartáveis. Planta Fabris é ciência. Viva o nosso Grupo Ultra, com seu povo gentil, seus produtos descartáveis, fazendo progressos mil, com uma das maiores plantas Fabris do nosso Brasil. Conheça a linha completa de produtos de primeira. Grupo Ultra Descartáveis, atende a semana inteira, pode ligar em instantes, atende um representante da família brasileira. Vocês merecem, né? Vocês acreditam no nosso programa. E você, telespectador, fique atento. Nosso programa hoje, ele é muito mais do que especial, porque veio falar de algo que nós temos todos os dias. Depois eu vou contar umas pequenas historinhas aqui. Professor Manuel Álvaro, alegria imensa em recebê-lo aqui no nosso programa, até porque ficou um pouco distante de trazer um programa que trate eminentemente de pesquisa aqui no nosso programa Medicina em Destaque. O programa é seu e seja bem-vindo. Obrigado, Gerson. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma satisfação grande estar aqui com você e também conversar com todos, né? Colocar algumas dúvidas que porventura venha a ter, que a gente possa esclarecer, né? Inicialmente, alagoano da Gema? Alagoano da Gema, com muito orgulho, maceiense, nascido e criado nessa terra das Alagoas, com muito orgulho de pertencer também à nossa Universidade Federal de Alagoas. E o que é que lhe fez migrar inicialmente pela medicina? Quais foram os seus verdes anos, né? Abdicou de outras coisas, de outros caminhos para seguir a medicina? Como é que foi essa história? Existe uma história familiar, né? Meu tio falecido, do William Acília, teve uma influência muito grande também na nossa escolha da medicina. E eu sempre tive uma admiração pelos filmes que travavam essa luta da saúde, né? Eu acho que nem todos tiveram oportunidade, né? A nossa geração, eu alcancei o Dr. Kildare, Ben Casey, agora é outra situação. Então eu admirava muito esses filmes que passavam, e daí foi crescendo essa admiração. Alguns professores também que para mim foram muito importantes na minha história como cirurgião, né? O professor Upe Miranda, o professor Alberto Fontan. Nossa, só referências. Todos eles foram pessoas que incentivaram e me orientaram ao longo da minha vida a seguir a cirurgia do aparelho digestivo. E depois, com o passar do tempo na universidade, veio aquele gosto pela pesquisa,
e sempre perguntando, questionando, e aí vão surgindo, né, os fatos novos. Chegou a exercer a gastroenterologia clínica? Sim, durante muito tempo eu fiz a cirurgia geral, depois fiz o mestrado em cirurgia do aparelho digestivo, o doutorado em cirurgia do aparelho digestivo no Hospital das Clínicas, né, na Universidade de São Paulo, na USP, e fiz a especialização em coloproctologia, né, que é o pré-requisito para você fazer a coloprocto, como qualquer outra especialidade cirúrgica, você tem que passar pela cirurgia geral. Passei pela cirurgia geral e aí adentrei na coloproctologia e até hoje continuo na coloproctologia exercendo a função como coloproctologista, como médico dessa área do aparelho digestivo, né? Durante muitas vezes, eu como plantonista lá no antigo Hospital do Açúcar, ele via nos corredores, né? Chegou a operar lá muitas vezes, né? Bastante. Hospital do Açúcar, quando eu vim para Maceió, nós implantamos uma cirurgia para tratamento de megacolo chagásico, que foi o motivo da minha tese, da minha dissertação de mestrado, foi a operação de Duhamel modificada com anastomose imediata. Isso foi uma técnica que nós criamos, né? E também foi influência de colegas lá do Sul, professor Zé Reinan, professor Mauro Pinho, gente conversando, como eu tinha muito caso aqui em Maceió de megacolo, e essa foi uma cirurgia, apesar de ser antiga, que é do megacolo congênito, adaptou para o megacolo chagásico, e aí nós fizemos essa modificação técnica que faz uma anastomose imediata, evita com que o paciente fique com a colostomia perineal. E foi um grande ganho, né, para a gente no pós-operatório, da qualidade de vida do paciente. E hoje é uma cirurgia bem aceita e feita com muita frequência em todo o Brasil. Sim. O nosso telespectador ele é leigo, né? Eu vou pedir só para dar uma informação de que a doença de Chagas atinge não só o coração, mas também esôfago, colo e outros. Mas assim, dentro da sua especialidade, esôfago e o colo, né? Colo, isso. Então, o que é o megaesôfago e o que é o megacolo? O megaesôfago é uma dilatação exagerada do órgão, né? Ele fica há uma destruição do plexo nervoso, ele fica atônico. A mesma coisa acontece no colo, no intestino, né? Então, tem os plexos nervosos, há uma destruição desses plexos, e aí leva a essa atonia da musculatura intestinal, aí forma aquele colo imenso, né, que produz formação de bolo fecal, gigantescos fecalomas. E hoje diminuiu bastante, né, Gerson? Sim. A incidência do... exatamente, isso aí não tem visto muito, né? A citosomose, a doença de Chagas, né, hoje diminuíram bastante com o progresso, a melhora da qualidade de vida, apesar de uma série de problemas que ainda tem as doenças negligenciadas. Mas eu diria que o megacolo, eu fazia uma média de 16 a 20 cirurgias dessa por ano, de megacolo. Sim, hoje, apesar de não estar na área do trauma, da urgência, mas fazia também no Hospital Universitário e no Hospital do Açúcar. Não mais, é muito difícil você encontrar esses casos. Geralmente é feito num pronto-socorro, vai para a gente para fazer a reconstrução do trânsito ou mesmo complementar a cirurgia, mas hoje já é mais difícil, né? Coincidentemente, hoje, dia 10, nosso programa passa também finais de semana, mas já que estamos falando aqui ao vivo, hoje, dia 10, o professor Geraldo Vegete, que é uma referência, né, na parasitologia, né? Que muito trabalhou para a erradicação da citosomose, doença de Chagas aqui. Ele vai falar na Academia Maceiense de Letras, vai fazer uma palestra lá, tá certo? Mas assim, eu acho que tem um vídeo aqui que ela vai dar um norte inicialmente para o nosso programa aqui. Vê se Josiel já consegue aí captar. Oi, meu nome é Júnia, eu sou nutricionista, trabalho no HU. E aí fui convidada para falar aqui do Dr. Manuel Álvaro, que é um prazer falar dele, é meu mestre. A gente começou trabalhando juntos no HU, ele sempre preocupado com a nutrição dos pacientes, e a gente acabou se aproximando profissionalmente. E aí veio a possibilidade de eu fazer o doutorado, e eu falei que só encararia se fosse com ele. Bati na porta da sala dele e falei, não, até faço o doutorado, mas só encaro se você me orientar. Bom, ele assumiu a missão bravamente e trabalhou muito para esse projeto, cresceu absurdamente por conta dele. E hoje é um grande projeto da Universidade Federal de Alagoas, que é o projeto de microbiota intestinal, de transplante de microbiota intestinal, que eu tenho a honra de trabalhar nesse projeto, junto com o Dr. Manuel, que é meu mestre, nessa missão. Eu aprendo a cada dia,
tanto com o projeto quanto trabalhando junto com ele. A gente se tornou parceiros, amigos, enfim, uma relação de proximidade, de muita liberdade profissional que eu tenho, de muitas discussões. Então, eu só tenho a agradecer, tenho muito orgulho de estar nesse projeto e sou muito feliz de poder trabalhar do seu lado, Doc, que eu chamo ele de Doc. Um beijo e tamo aí. Eu ainda espero que a gente trabalhe por muito tempo juntos. Filha, né? Doutora Júlia aí, firme. Professora Júlia, surpresa. Diga-me uma coisa assim, antes de adentrarmos nesse projeto, né, para o nosso telespectador, como é que funciona o sistema digestório? Muito bem, Gerson. O sistema digestório é um órgão extremamente importante, né, do nosso organismo. Ele é a comunicação do meio externo com o meio interno, né? Sim. A alimentação, a qualidade da alimentação que você faz, a maneira como você vive, tudo isso repercute no aparelho digestivo, né? O aparelho digestivo, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o colo, o reto, todos eles são interligados, né? São integrados. Então, o aparelho digestivo é muito importante na produção de neurotransmissores, né? Na própria digestão, as enzimas, todas elas são fundamentais, os hormônios interagem também no aparelho digestivo, então é um órgão que sofre muita influência hormonal e neurotransmissores, né? Então, até dito que é o segundo cérebro, né? Porque a maior quantidade de neurotransmissores formada é no aparelho digestivo, né? No intestino delgado, serotonina, todas elas são dopamina, são produzidas através do intestino delgado. Então, é um órgão que tem uma responsabilidade muito grande no bem-estar e no equilíbrio, né? Tanto emocional, como físico e como de qualidade de vida, né? Então, tudo isso se relacionando com o aparelho digestivo, né? Ele transmite ele mostra para você a importância dele enquanto ele está saudável. Ele sendo saudável, você se torna uma pessoa também saudável. Ele faz parte do contexto geral do nosso equilíbrio, né? Da nossa homeostase, né? Do equilíbrio do todo o organismo. Eu vou até fazer umas referências, né? Quando eu dou aula de cronotanatognose, determinação do tempo da morte, e a gente percebe, assim, pela coloração que o cadáver vai tomando, isso se deve pela putrefação. Isso decorre em detrimento de toda essa flora intestinal, né? Toda a fauna intestinal, né? Mas, assim, para o nosso telespectador, quer dizer, primeiro nós temos a alimentação que a gente lembra, né? Quando mamãezinha dizia, o aviãozinho, e aí começava, né? Passa pela garganta, vai para um reservatório que é o intestino, que é o esôfago, o estômago, e a partir daí. O duodeno, qual a função de duodeno? Não, a função do aparelho digestivo do duodeno, o estômago ele digere a massa, né? Daí essa massa passa para o duodeno, recebe influência de enzimas, recebe influência da bile também, e com isso fica a degradação desses alimentos, que também está influenciando pela microbiota intestinal, né? Então, a microbiota, as bactérias aí existentes são extremamente importantes na digestão dessa alimentação, né? Desse bolo alimentar. É com isso aí que leva ao equilíbrio, né? Que a gente chama de eubiose. Então, o equilíbrio entre as bactérias do nosso intestino, isso é fundamental, porque elas são responsáveis por todo esse processo de captação de vitaminas, as bactérias boas e as bactérias ruins. Então, onde existe o equilíbrio é uma eubiose. Quando existe o desequilíbrio, que a gente chama de disbiose. Então, isso é muito importante, esse contexto de equilíbrio do aparelho digestivo. Então, chega no delgado, o delgado tem aquele processo de absorção, depois vai para o colo, né? Passa para o intestino grosso e ele aí vai a absorção de líquidos e a eliminação através do bolo fecal. Sabendo que o bolo fecal, 60% é formado por água, 20% a 30% por bactérias e 10% de restos alimentares. Então, isso é o contexto do bolo fecal. E tudo isso é transmitido pela sua você tem uma alimentação saudável, né? E um equilíbrio, né? O exercício, a prática do exercício, evitar bebida alcoólica em excesso, o tabagismo. Então, tudo isso reflete no seu aparelho digestivo, né? Muitas pessoas, né, Zé, tem como o aparelho digestivo um órgão-alvo, né? Tem o que a gente chama de síndrome do intestino irritável, que é mais comum nas mulheres, a constipação ou a diarreia,
empanzinamento, dor abdominal, isso tudo pode ser consequência de um desequilíbrio das bactérias intestinais, né? Que população dessa fauna? Hoje, quantas bactérias? Em torno, pode fazer uma amostragem. Nós temos em torno Inicialmente, que tamanho tem o intestino, né? O intestino delgado é enorme, né? No sentido de 6 metros de comprimento, mas 6, 7 metros. Se você avaliar que ele tem as vilosidades, a captação dele é uma coisa gigantesca. E o intestino, o grosso, no caso, o aparelho digestivo grosso, o cólon, ele é em torno de 1,10 m, né? 1,20 m. É isso. Olha, que essa acontece. Foto aí mostrando... Essa foto mostra, né? O delgado e depois o intestino grosso, que é a moldura do aparelho digestivo, no caso. O intestino grosso serve como uma moldura, né? Do aparelho digestivo. Chamando a atenção, porque você é um estudioso também na toda a parte intestinal, tem um apêndice lá, né? Isso, o apêndice secal, né? Só serve para ter apendicite mesmo? Não, ele tem as funções, as células de Bayer estão ali, as células cromatinas também, faz parte desse processo de todo um conjuntura, não é uma coisa totalmente dispensável, não. Olha tem a aí, sua né? função. Então, esse eixo intestino-cérebro, Isso. Existe realmente, né? Existe realmente e é promovido, você bem sabe da anatomia, pelo nervo vago, né? Isso. O nervo vago é que faz essa conjunção, né? Do cérebro com o intestino, né? E aí faz justamente esse eixo cérebro-espinhal, o cérebro intestinal. Então, isso é fundamental no equilíbrio, né? Eu gosto muito de humor, né? Tem um humorista lá na Paraíba, no Ceará, né? E já faleceu até de um acidente, e ele falava que não existe computador maior do que o nosso, a parte terminal do intestino. E ele disse que é uma ciência computadorizada, e às vezes vem um sinal lá dizendo se vem um flato, se vem... verdade. E ele disse que uma mulher estava no ônibus e recebeu a mensagem dizendo que era alto e tinha mau cheiro, né? E ela estava dentro do ônibus cheio de gente, e ela disse, pensou rápido, e, de repente, ela disse, vou rasgar o jornal, porque eu rasgando o jornal, pelo menos o barulho eu vou abafar, né? Aí rasgou o jornal, daí saiu tudo. Aí o vizinho disse, a senhora vai se limpar aqui mesmo? Mas, assim, existe muitos estados emocionais que evoluem, né? Com diarreia, essas coisas sem todas. Sem dúvida, né? É um reflexo, né? É um reflexo. O fato de ser cérebro intestinal realmente funciona, né? Assim, também como prisão de ventre. A prisão de ventre, né? Que é constipação. Mas tem a constipação funcional e a patológica, né? Sim. A funcional está muito mais vinculada ao seu tipo de vida, à sua alimentação, e a patológica está mais vinculada ao problema já existente, né? Megacólon chagado, o próprio câncer, né? E tem uma série de doenças que podem levar, né, esse fato. Mas... Não sei se tem fotos, José. Vê se tiver, bota aquele vídeo que eu disse que seria o primeiro. Não chegou ainda. Então, vê se tem algumas fotos aí que tratem. Para mim foi uma surpresa muito boa. A Júnia é uma pessoa, meu braço direito nessa luta da microbiota. Sim, aí... Essa já é da equipe. Então, daqui a pouco a gente coloca essa foto aí. Mas vamos falar desse projeto, né? Inicialmente, como é que começou? Já foi na fase de doutoramento? Não, foi a tese depois. de doutorado já foi em cima dessa... A tese de doutorado foi foi trabalhando com doença inflamatória intestinal, que é um assunto que eu sempre tive uma paixão uma diletância, não sei se eu posso dizer, diletantismo de abordar esse tema, né? E foi do pós-doutorado que eu tive no Canadá, em Calgary, fazendo pós-doutorado com o professor Subrata Ghosh. E também, já aqui em Maceió, surgiu essa ideia, né? Surgiu algumas perguntas, já que eu trabalhava com doença inflamatória, e um dos fatos que pode surgir a doença inflamatória, sem a parte genética, o fator ambiental, também a microbiota intestinal. E aí foi começando a surgir alguns questionamentos e eu tentava responder para mim mesmo. Eu disse, como é que pode? Esse desequilíbrio dessa microbiota, ela veio antes ou depois da doença inflamatória? E aí surgiu esse interesse de despertar para a pesquisa da microbiota intestinal. E o projeto que você falou... Esse projeto, ele foi feito assim, com a equipe, descrevendo já a equipe, e ela passa pelo comitê, né? Eu fico assim pensando, o comitê, porque eu fiz parte do comitê lá da UFAL, ele fica muito exigente em algumas coisas. Sem dúvida. Primeiro, aquilo que nós mostramos ali, aquela foto, foi em 2018.
né? Agora, nós estamos continuando, né? Antes foi a professora Valéria, que era reitora, Sim. e agora o professor Josualdo Tonholo, estamos dando continuidade a esse projeto. Em 2018, nós submetemos um projeto no CNPq, Ministério da Saúde, para começar a fazer, angariar algum dinheiro para poder montar esse projeto. E daí foi aprovado o projeto, né, no CNPq, e com essa verba nós começamos a desempenhar esse papel de tentar aqui na universidade criar um banco, né, para poder ter esse material, né, que seria as fezes, para poder trabalhar com a microbiota. E esse projeto justamente veio para cá. Nós conseguimos fazer o primeiro banco do Nordeste, né, o primeiro banco de microbiota intestinal do Nordeste. E no Brasil, existem alguns fazendo pesquisa... Rio Grande do Sul, né? O eixo. Com transplante de microbiota, mas não especificamente para doença inflamatória. O pessoal trabalha para colite pseudomembranosa, né? Que é utilizado, que acomete muito pessoas mais idosas, com muito tempo internado, que fazem uso de antibiótico indiscriminadamente. Então, com isso é que eles fazem o transplante de microbiota. Já é um consenso mundial, o transplante de microbiota nesse processo, né? Agora, primeiro você trata com antibiótico, por incrível que pareça, parece uma coisa meio antagônica. Você tratar a infecção já é formado pelo antibiótico com o próprio antibiótico, né? A vancomicina e o metronidazol. Mas no caso dele não melhorar, você tem que fazer o transplante. E 90%, 95% dos Mas você tenta zerar essa fauna. Essa microbiota. Biótica normal. Normal entre aspas, né? Porque desequilibrada. Desequilibrada. Né? E aí você tenta colocar uma nova microbiota que possa voltar ao equilíbrio o que a gente chamou de eubiose, né? Então esse projeto foi criado, recebemos esse ajuda de custo, criamos um laboratório chamado Inhame. Aí você pergunta por que inhame, né? Inhame é uma raiz, né? Nossa, né? É rica em prebióticos, em fibras, e com isso a gente conseguiu conjuminar o inhame, que é uma raiz, é uma alimentação tipicamente do Nordeste, né? Vem da nossa terra nordestina. Especialmente de Viçosa, que diz que é o melhor inhame da então, minha querida Viçosa. E aí o inhame vem Instituto de Habilidades, né? E Instituto Habilidades Multidisciplinar em Microbiota Intestinal. Maravilha. Então, na realidade foi colocamos isso em função do inhame para tentar ver como poderia encaixar, né, a microbiota e a nossa raiz, que serve tanta ajuda à nossa população na alimentação. Primeiro, assim, vamos falar, porque vai assim, inserir o que é que faz esse transplante. Quais são as patologias, né, ou os estados patológicos que causam essa disbiose, né, que vem assim a desbacterizar né, toda a fauna. Destruir essa microbiota. O tempo que a gente utiliza inicialmente um uso de antibiótico prolongado pode causar... Sem dúvida. O desequilíbrio dessa microbiota. Né? Isso pode causar. Além desse uso prolongado de antibiótico e outras patologias. Por exemplo, diabetes pode modificar? Pode, sem dúvida. 30% dos pacientes diabéticos têm distúrbio do aparelho digestivo, ou constipação ou diarreia, né? E hoje é uma ideia que eu tenho de fazer uma nova linha de pesquisa de transplante microbiota em pacientes diabéticos. Né? E já está sendo feito e os resultados são excelentes. Diabetes tipo 2, não tipo 1. Diabetes tipo 2. Então, isso já está sendo feito em outros lugares. Os resultados estão sendo bem promissores. Ainda não é, sabe, Gerson, isso não é uma coisa definitiva, né? Isso está numa fase de ganho, uma fase de conquistas. E existem várias afecções, várias patologias que estão influenciadas e que se beneficiam do transplante. Síndrome do colo irritável. Síndrome do colo irritável é um deles, a diabetes tipo 2, obesidade mórbida, autismo, depressão, câncer também, às vezes. Doença de Crohn, né? Doença de Crohn, que é na nossa linha de pesquisa, retocolite ulcerativa. Então, que são patologias que não são raras, né? No nosso meio. Não são raras. Esclerose múltipla, doença de Parkinson,
Alzheimer. Como uma doença de Parkinson. Poderia, porque ela tem a interferência do sistema nervoso. Exatamente. Né? Então, tudo isso tem um link com o aparelho digestivo, né? Principalmente com a microbiota. Então, tudo isso está em estudo. Ainda está, a transplante de microbiota, o estudo da microbiota é uma linha de pesquisa de fronteira. Hoje, o mundo inteiro está voltado para essa linha de pesquisa. Então, para você ter uma ideia, em torno de 40 bilhões de dólares se gasta com probióticos na indústria farmacêutica. É um montante bem razoável, né? Realmente, então, você vê como isso está tendo tanta importância e quantas patologias podem ser tratadas, pelo menos supostamente tratadas, ainda precisa de mais dados, porque é preciso bom senso, né? E ter um pouco de cautela para não espalhar que isso vai ser a cura de tudo, inventar uma nova roda, não é por aí. Então, a pesquisa requer tempo, requer paciência, requer investimento, né? E estudo. Isso é fundamental. E grupo e equipe. Nada disso que eu fiz poderia ter sido feito se eu não tivesse trabalhado em equipe. Então, é multidisciplinar. Eu tenho a química do meu lado, eu tenho a nutrição do meu lado, eu tenho a microbiologia do meu lado. Então, todos eles integrados, os médicos também, nós integramos uma equipe para poder trabalhar. Então, hoje não se faz pesquisa se não for uma integração, né? É multidisciplinar. Vamos ver em termos de... José, vê se tem, em termos de fotografia, se tem algumas, pode colocar aquela que você falou de toda a equipe, não é isso? Temos uma equipe. Aqui. Químico, microbiologista, o nosso aluno de mestrado, doutorado, PIBIC, iniciação científica. O Jorge Arthur ali também. Jorge Arthur, professor Jorge Arthur, professora Eliana, de computação, professor Caetano também, o Jefferson, que é doutorado, o Lucas, que é nosso residente, o Luiz Henrique, enfim, nosso aluno de PIBIC, professora Fernanda, da microbiologia. É um grupo multidisciplinar. Multidisciplinar, isso é muito bom, né? Deve se investir, imagina esse retorno, né, para um paciente, portador de algumas patologias. Eu lembro quando eu fazia um estágio no antigo hospital do SESI, né, do Zelei, acompanhando aqueles pacientes com doença de Crohn e a dificuldade que se tinha, o sofrimento do paciente. Muito grande. Então, hoje já é uma realidade, podemos dizer. É uma realidade. Professor Álvaro, quando se indica, né, tem um paciente que é portador de uma dessas patologias, quando está indicado esse uso do transplante de fezes, né? Certo. Transplante fecal. A gente chama transplante de microbiota porque até causa um certo... porque a pessoa fala transplante de fezes. Poxa vida, como é? Eu vou tomar cocô, vai fazer cocô? Como é que é isso, né? Esse espanto, né, que causa enfim. Mas o transplante de microbiota está indicado quando você não tem mais recursos para você trabalhar. Então, no nosso caso, na doença inflamatória intestinal, todos esses pacientes que nós fizemos o transplante... Foram quantos pacientes? Foram 21. 21. A nossa ideia seriam 40, mas com a Covid realmente atrapalhou. E em que ela atrapalhou? Não, os pacientes não podiam ir para o hospital fazer o transplante. Perfeito. Né? Mas também existe a indicação desses transplantes em portadores da Covid, né? Ainda não tem nenhuma... Não, nada do portador de Covid. Existe sim estudo da microbiota dos pacientes de Covid. De Covid. É completamente diferente. Existe uma destruição, existe uma desbiose dos pacientes que têm Covid. Isso é verdadeiro, né? Agora, que foi feito transplante em paciente com Covid, não, ainda não tem essa linha de pesquisa. Essa indicação. Mas que já é fato realmente, é uma realidade, os pacientes que têm Covid têm uma desbiose. E isso é uma possibilidade de ser estudado, de estudar a microbiota desse paciente. Pode perguntar, como é que se estuda a microbiota? Né? A microbiota é estudada através de um recurso que é o metabarcode. Você, através do RNA, 16S RNA, você faz o estudo de todas as bactérias. Então, você não é 100 trilhões, você tem as famílias. Né? Tem os filhos, Actinobactéria, a Firmicutes, Bacteroidetes. Então, esses filhos podem ser responsáveis... Firmicutes e Bacteroidetes são responsáveis por quase 95% de todas as bactérias que a gente tem dentro do intestino. Existe uma hierarquia dessas bactérias? Ou seja, essa família aqui é mais importante do que... Então, por ela ser mais numerosa, tem uma maior diversidade, Firmicutes, Bacteroidetes, eles se predominam, né? Eles predominam mais.
os lactobacilos fazem parte de alguns firmicutes e assim por diante. Mas o que eu estava chamando, você perguntou inicialmente, quando é que se faz o transplante? Então, no nosso caso, todos os pacientes já tinham feito todo tipo de tratamento. E hoje a gente tem os recursos que no mundo inteiro onde pode fazer nos Estados Unidos, pode fazer aqui. São os usos biológicos. Tem o biológico, né, que são as drogas mais, os anti-TNFs. Os infliximab, adalimumab, estequinumab, todas essas drogas a gente pode utilizar para tratamento dos pacientes com doença inflamatória intestinal. Chega a um ponto que esses pacientes não respondem mais. E aí você não tem mais alternativa. Ou opera, ou tem essa alternativa. E essa cirurgia é uma cirurgia radical, né? Radical, na retocolicerativa ela passa a ser radical quando ela atinge todo o aparelho digestivo, todo o colo. Então você tem que faz uma protocolectomia, todo o colo e o reto, e faz uma bolsa ileal. Você constrói. A gente tem essa cirurgia nós fazemos lá no HU. A gente tira todo o intestino e faz uma bolsa ileal para substituir o reto. Né? Com o passar do tempo, esse delgado, ele se avoluma, aumenta as velocidades e começa a se adaptar a uma nova etapa. Né? O organismo se readapta a isso aí. É incrível, mas é uma situação que é de extrema radicalidade, mas pode acontecer, como acontece normalmente. A gente tem um ambulatório só de doença inflamatória intestinal, que a gente atende todos os pacientes. Tem um segmento, eles têm o nosso contato. Esses pacientes fizeram o transplante, o nosso desafio foi fazer com que eles não tomassem mais a medicação. Alguns tomavam a medicação e outros já estavam refratários. Que estavam tomando a medicação depois do transplante pararam de tomar. Né? Isso, medicamentos caros, né? Caro, né? Os biológicos são extremamente caros, né? Mas pelo SUS, o fato de ter um volume muito grande, ele diminui os custos, mas são drogas de alto custo, ditas de alto custo, que normalmente a Farmex, o Ministério da Saúde disponibiliza para os pacientes, né? Porque a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, são caracterizadas como doenças raras, né? O autismo é caracterizado como doença rara. Então, essas doenças raras, eles têm por direito, o direito do paciente receber essas drogas de alto custo, né? Professor José, vamos colocar mais alguns vídeos. Fique à vontade aí. Professor Gerson Adelon, bom dia. Em primeiro lugar, queria parabenizá-lo por esse programa, que é um programa de utilidade pública. E hoje que você vai estar entrevistando o nosso vice-diretor, o professor Manuel Álvaro, que tem um trabalho magnífico, que além de médico, cirurgião, professor, ele tem também todo um trabalho de pesquisador com o laboratório de microbiota intestinal. E o que é microbiota intestinal? Eu acho que é o futuro da medicina. E aí o professor Álvaro vai poder, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento que vem acumulando, dizer para os espectadores a importância da microbiota intestinal. Um abraço e parabéns. Olha aí. Realmente você escolheu pensou as pessoas que estão muito ligadas, né? Eu queria pensar todos, assim, você sabe que todos são vinculados e como admiram. Verdade. A professora Ana é uma pessoa que a gente está muito junto, né, no dia a dia, lá da FAMED, a Júnia. É muito bacana, Gerson, muito bom. Eu achei que realmente isso está muito vinculado ao que a gente está fazendo hoje, né? Lá na FAMED e tocando o barco, né? Pesquisa é sempre um desafio, né? O nosso país precisa de mais pesquisa, de acreditar mais na ciência, de fazer com que isso fique mais sólido na cabeça dos nossos estudantes, do nosso colega, né? A pesquisa é fundamental, essa é uma situação que eu acho que ela tem que ser preservada, conquistada e cada vez mais trabalhada em prol da nossa sociedade, né? Porque um país que tem pesquisa e tem educação, sem dúvida, todos reivindicam o pão e todos garantem a sua cidadania, né? Isso é fundamental. E melhora a qualidade de vida, né? Assim, vocês dois assim, assumindo a FAMED lá, eu acho que a área de pesquisa, extensão também, né? Todo o contexto de ensino, e a gente vai ter, com absoluta certeza, um curso de medicina à altura. Já é referência no nosso país, o curso de medicina da Universidade Federal de Alagoas, e a gente fica muito feliz participando também, né, na qualidade de professor. Professor Josiel, vê se tem mais. Josiel
meus telespectadores Mais precisam surpresas. conhecer mais surpresas aqui. O professor Manuel Álvaro é um exemplo a ser seguido, né? Eu estou na cola dele, aprendendo a cada dia. Sua engenhosidade na ciência, sua dedicação ao SUS, aos seus pacientes e à universidade é fora da curva. É uma grande admiração que eu tenho por ele. Nosso aluno de mestrado, o Lucas, hoje cirurgião, coloproctologista, formado na Universidade Federal de Alagoas, fez o residência médica com a gente lá no Serviço de Coloproctologia do Hospital Universitário, fez o mestrado com a gente e segue firme aí na linha da medicina e fazendo pesquisa, né? Isso também. É bom. Que bom, fico muito feliz, viu, Gerson? Você Tá bom, muito bem. promovendo bons momentos e resgatando momentos, né? Maravilhosos, viu? Bacana, Maravilha. Muito obrigado. Foi culto, porque na verdade, assim, o convite foi feito já ontem à noite, essas coisas, e nós agradecemos muito a professora Ângela, né, que ela ficou muito feliz, até que ele já esteve aqui também. Tá certo? Professor, nessa qualidade assim de pesquisador, né? Como é que estão hoje já, além das suas pesquisas, outras pesquisas? Qual o montante, qual o quantum de pesquisas existente lá na FAMED, na Universidade Federal? O professor Jorge Arthur geralmente é uma pessoa que eu admiro bastante. Exatamente. Hoje o professor Jorge Arthur, ele também é nosso vice-coordenador do IAM. Né? Maravilha. É um grande colaborador, uma pessoa que a gente sempre pode contar com ele. Não só ele, como os que fazem parte da equipe, né? Todos eles, indistintamente. Hoje nós achamos por bem, né? Como a gente está vinculado a essa pesquisa, eu também solicitei a ele a colaboração dele para ser o coordenador da pesquisa lá da FAMED. Ele hoje é o nosso coordenador na pesquisa, tanto com a professora Michele, tem muitas pessoas vinculadas à FAMED, excelentes profissionais, excelentes pesquisadores. O Fabiano Timbó, o professor Flávio Teles, o professor Tiago Sotero, enfim, o professor Tiago trabalha muito com o ciclo, né, circadiano. A gente tem excelente pesquisa, sabe, Gerson, na FAMED. Agora, é necessário também que, eu acho que isso é um momento maravilhoso que você está promovendo, que a gente possa colocar essas pesquisas para que todos saibam o que a FAMED está fazendo. É verdade, né? A Universidade Federal de Alagoas é muito rica nas pesquisas, mas as nossas pesquisas são pesquisas mais quantitativas, né? E precisa, sem dúvida, também de apoio, né? Apoio por parte da sociedade, tanto civil como dos parlamentares, né? Dos empresários, porque se isso não partir só do público, não vai funcionar, sabe, Gerson? Eu acho que a parte privada também tem uma parcela de contribuição. Eles têm os ganhos e também poderiam investir na pesquisa, até porque agora existe esse marco legal, faz com que os empresários, as empresas privadas possam contribuir de forma bem detalhada, de forma bem caracterizada no desenvolvimento da pesquisa, como fazem outros países, né? Outros países, justamente, eles investem na pesquisa, dão oportunidade e, com isso, produzem riquezas muito grandes, não só na saúde, mas em todas as áreas, né? Então, essa sociedade civil, pública e privada é fundamental no desenvolvimento da pesquisa. O Brasil também. O Brasil é um celeiro de pesquisadores, pesquisas de ponta, de fronteira, né? Nós estamos muito bem na pesquisa, precisando de mais incentivo, né? Certa vez eu vi, assim, de um professor, né, de uma outra instituição, dizendo que os acadêmicos hoje não querem mais nada, que é diferente da época. E eu intrigaram, né? Essas informações intrigaram meus ouvidos, porque, na verdade, ontem eu passei na FAMED, tem um grupo de alunos lá estudando, né, tá estudando psiquiatria. Eu disse, olha, quem vai fazer a especialidade? Aí nenhuma. Estudem, porque o mundo está enlouquecendo e vai precisar de psiquiatras. Mas já o convite, nós produzimos, né, de 2000 até agora,
quase cerca de 8 livros, onde a gente organiza, os alunos acompanham. Saiu o livro de deontologia, de tanatologia, de medicina legal, saiu o livro de medicina do trabalho, medicina preventiva agora, com 2 editoras fortes de São Paulo, a Xavier, a Venturoro lá de Brasília. Já está, entrou na editora essa semana o livro de Anatomia do Direito, onde tem um estudante de medicina, né? Qual o sistema de gestório dentro do curso de Direito. E o pessoal produz, e o convite ontem foi para a nova produção de um livro de Deontologia 2, porque o antigo falava muito de hospitais, etc., as instituições, mas esse nós vamos trazer problemas éticos contemporâneos, né? Sem dúvida. Isso é importante, né, Jéssica? Despertar esse lado, mostrar a ética na pesquisa, a ética na atitude, tudo isso hoje... Nas redes sociais. Dois alunos, né? Quer dizer, um aluno, né? A Rayane parabéns. E o Rodrigo estiveram aqui no programa, mostrando isso. Isso é muito importante, sem dúvida. Maravilha. A gente fica feliz, sabe, senhor Álvaro, com a sua pesquisa. Um tema um fato que nós não falamos ainda é como se tornar um doador, né? Porque vai fazer sem dúvida. O doador até porque eu vou dar um contexto assim meio a título de humor, né? Diz que o bolo fecal, tinha um colega que quando ele saía antes de dar a descarga, ele dava um chau, né? Porque sabia que era uma obra-prima que ele tinha. Um desapego às vezes. Mas diz que existem vários tipos, né? Tem um que quebra no meio, o Cosme Damião, tem que o bailarino, quando você dá descarga, ele faz... O Barichnikovs, que tem a escola de samba, que é arrumadinho à frente e espalhado atrás, e tem o submarino. Esse é o que causa constrangimento. Você chega num apartamento, tem sala, banheiro social e a suíte lá, aí você vai lá no banheiro, faz a obra-prima, dá descarga e começa a lavar as mãos. E quando você olha, ele vem voltando, ele flutua. Isso, Jéssica, essa história tem fundamento científico. Sim. A gente chama escala de Boston. Olha aí. E aí tem os tipos de bolo fecal. As bolinhas que fala de cabra, e aí vem na diarreia, tudo isso. Então tem uma escala para você ajustar o bolo fecal ao seu estado de saúde, né? Então, mas pelo bolo fecal você pode chegar a algumas patologias também. Sem dúvida. E saber se essa constituição do bolo fecal, ele tem uma coloração... Ele traduz. Né? Traduz. A esteatorreia, a diarreia, tudo isso traduz o seu estado de saúde, né? A diarreia infecciosa, a diarreia causada por parasitas e assim por diante, né? Isso traduz o que você está passando, né? Mas se você falou a respeito dos doadores, o grande desafio para o transplante são os doadores. Não que você vá encontrar rejeição. Certo. O transplante de microbiota não existe a rejeição. Não existe, né? Não existe como o transplante do fígado, do pulmão, do coração, é diferente. O transplante da microbiota, a grande preocupação é o supercrescimento de algumas bactérias, de algumas superbactérias que, porventura, o doador possa ter e possa transmitir. Mas, para isso, a gente tem recurso de identificar e evitar com que isso seja feito. Então, quem pode doar? Existe um critério muito rígido, né, que é o critério europeu que a gente segue. Então, o critério europeu tem uma série de exigências. O paciente não pode ter nenhuma patologia do aparelho digestivo, não pode ter tomado antibiótico, não ser tabagista, ter um índice de massa corpórea baixo de 30, né? Então, ser uma pessoa saudável, não ter história de cirurgia do aparelho digestivo, não ser diabético, não ter nenhuma doença autoimune, não ter qualquer história de pregressa de uso de qualquer tipo de droga, né? Drogas pertinentes ou não, no caso, mas, enfim, não ter asma, tem que ser uma pessoa extremamente saudável, tem que ser um atleta. Que tipo de alimentação também pode, assim, somar a esse doador, né? O inhame também. Sim, prebiótico, o inhame, a macaxeira, evitar o uso excessivo de carne vermelha, alimento ultraprocessado não é saudável de forma alguma, né? A alimentação, é por isso que nós temos a nutricionista para orientar os nossos pacientes.
A nutrição é fundamental nesse processo da educação do doador, das pessoas que, porventura, possam passar no critério. Primeiro você faz uma anamnese, né, Gerson? Você faz uma história do paciente. Se ele preenche esse critério e passa, você passa para os exames laboratoriais. Então, você pesquisa tudo. Então, perfil hepático, renal, tudo você pesquisa. Passou, está perfeito, tá. Aí pega um pouco das fezes desse paciente e manda para fazer o estudo dessas bactérias. Quando você... Aqui mesmo? Não, fora. A gente terceiriza certo. isso. Aqui em Maceió nós não temos. Isso é feito em Santa Catarina por um laboratório que nós terceirizamos, né? Então, esse paciente a gente manda as fezes, eles fazem o estudo dessa bactéria, analisam o que é que tem dentro dessas bactérias, quais são os tipos, tudo isso. E o doador, justamente isso, a gente faz um estudo dos doadores. Se ele tiver algum, aí nós fazemos também a prova de resistência bacteriana. Essas fezes são estudadas para ver se tem alguma superbactéria. Se ela não tem, então ele está apto a doar. E aí você conversa com o doador, tem pessoas que são extremamente acessíveis, cooperam, né? Em vez de você dar a descarga no submarino ou no Cosme Damião, eles daí guardam e a gente vai buscar, né? Pega, transforma essas fezes, trabalha com ela no sentido de dissolvê-la, tirar a parte sólida, só fica a parte líquida, trabalha com soro fisiológico, glicerol, congela essas fezes, congela lá e depois você faz o transplante, né? Então, normalmente a gente faz o transplante através da colonoscopia. E a gente está trabalhando agora, juntamente com o pessoal da farmácia, tentando liofilizar essas fezes. Então, é o que os probióticos nada mais do que são as bactérias, né? Liofilizadas. Então, a gente vai tentar ver se liofiliza para dar ao paciente que ele vai ter mais autonomia. Em vez de você fazer a colonoscopia para fazer o transplante, você dá as cápsulas e pode trabalhar em cima disso, né? A grande pergunta de $1 milhão é que quantos são necessários, quantos transplantes são necessários e qual o tempo que é necessário o intervalo entre cada um. Não existe essa resposta no mundo inteiro, ainda não tem. Uma já pode ser suficiente também, não? Não diria, eu acho que um ainda não é suficiente. Pelo que a gente viu, é necessário mais de um. Qual o intervalo? Nós vamos fazer a cada 90 dias. E aí pode fazer através de enema, em vez de fazer a colonoscopia. O primeiro você faz a coluna, e depois pode fazer através de enema, como se fosse fazer uma lavagem intestinal. E pode ser também feito, né? Existem vários modelos, né? Você fazer com endoscopia, com enteroscopia, mas o menos, o que eu vejo que é mais seguro para a gente, pelo menos o que eu vi, é a colonoscopia. O paciente faz o preparo do intestino, tira todas as fezes, e é sedado, e você faz a colonoscopia e coloca um pouco das fezes foram preparadas dentro do seco. E por peristalse ele vai povoando todo o aparelho, todo o colo, entendeu? Tem até um vídeo, mas como não ficou agradável, né? Não tem cheiro. Não tem cheiro. Mas as pessoas ficam olhando assim, poxa, pode trazer algum... Né? Isso, mas, perfeito. Existem, professor Álvaro, também, essa sua pesquisa tomou, assim, notoriedade em algumas... na mídia, né? Sim, existe até uma entrevista sua aqui, eu acho que é para o CBN, né? Não, foi na BBC. Vamos ver. A gente tem mais bactérias do que genes. A gente tem 22 mil genes, tem 100 trilhões de bactérias. Então as bactérias têm muito mais, a genética dela é muito maior do que a nossa, como ser humano. A gente não sabe se a microbiota é a causa ou o efeito. Se a desbiose levou à doença ou se a doença levou a um processo de desbiose. Na obesidade já está começando, já tem trabalhos também mostrando que o ratinho magro e o ratinho gordo, quando você pega a microbiota do ratinho gordo, passa para o magro, ele engorda. Quando você pega do magro para o gordo, ele emagrece. Então, isso é um fato. Depressão, a gente fala do segundo cérebro, é justamente por isso. O intestino, ele é formador de neurotransmissores. A serotonina, a dopamina, tudo isso acontece com as bactérias que produzem esses neurotransmissores. Então, está muito vinculado, né? Tanto é que a gente chama o segundo cérebro, né? É o sistema nervoso entérico. A gente pode trabalhar pesquisando doadores, que é uma coisa muito complexa, você conseguir doadores por uma série de razões. Pelo fato das pessoas, né, não terem esse costume, porque quando você fala fezes,
é uma coisa que não presta, que pode ser desprezado e tal, tudo isso. Então, você tem que criar uma maneira de convencer as pessoas de que eles, né, as pessoas que podem ser doadores são pessoas que têm uma saúde plena, que têm uma microbiota equilibrada, que a gente chama de eubiose, que você pode ajudar outras pessoas. No Brasil está saindo alguns probióticos, sim, mas não são probióticos que têm uma quantidade grande de bactérias. A gente tem 100 trilhões de bactérias, você bota 9 bilhões, não é muita coisa, né? Então, é importante a riqueza, a diversidade desse probiótico, entendeu, Mariana? Isso é importante. O probiótico hoje mexe com 45 bilhões de dólares por ano. É uma fonte incomensurável da indústria farmacêutica, essa parte de probióticos, né? Então, os probióticos são importantes? São. Agora, saber qual probiótico, seria interessante estudar a microbiota de cada pessoa, né? E aí você faria uma medicina personalizada e daria o probiótico adequado a cada pessoa. Maravilha. Essa foi na BBC? Essa foi a BBC. BBC. É fundamental isso, né, Jéssica? É a medicina personalizada, né? A gente está vivenciando hoje a medicina translacional, aquela que sai da bancada para a parte clínica, né? Então, o transplante de microbiota está sendo justamente esse progresso, né, da medicina translacional. Ela sai da parte das bancadas, da pesquisa, e vai favorecer aos pacientes que, porventura, sejam portadores dessa disbiose, né? Isso é um ganho muito grande. E justamente isso, eu acho que a gente vai trabalhar em função disso e trazer, quem sabe, boas perspectivas no futuro para trabalhar a medicina personalizada, aquela medicina que cabe a cada um. E assim como começou a medicina através dos processos genéticos, né, em que você pode direcionar um antibiótico, entre aspas, para determinadas bactérias, trabalhando no RNA e etc. E tal, né? Você tem essa medicina personalizada, que foi também um tema no qual, no programa anterior, o doutor José Lopes foi homenageado e estava lá falando à filha dele que não é uma ultrassonografia de um paciente, é aquela ultrassonografia personalizada. Né? Você não trata doenças, você tem os doentes, assim. Você, nessa relação, muito próxima, é uma medicina do futuro, e voltar àquela medicina do começo, onde essa relação médico-paciente, ela se torna mais bem próxima. E outra coisa também que é importante, a microbiota, você tem a sua identidade, a sua impressão digital. Cada um tem a sua impressão digital, cada um tem a sua microbiota. Então, entre 7 bilhões de seres humanos, cada um tem a sua microbiota, cada um tem a sua impressão digital. Apesar desses 100 trilhões de bactérias, mas são distintos, né? Isso serve também, trazendo para dentro da medicina legal, num acidente aéreo, você encontrar, né, se você já tem uma referência anterior, encontrar parte de um cadáver exatamente por parte dessa microbiótica. Sem dúvida nenhuma, você pode identificar. Isso aí no futuro, eu acho que nós vamos chegar lá, né? New Generation Sequencing, que é o aparelho que faz toda essa história da caracterização das bactérias. E aí nós estamos juntos, né, fazendo o progresso da ciência. Em termos de perspectivas, mais ou menos nessa linha, você falava também em outros caminhos? Nós estamos vendo agora a possibilidade de entrar para síndrome do intestino irritável e depois para diabetes, né, e também para as doenças raras. O autismo, o TEA, né, transtorno do espectro autista, é uma linha também que a gente está com bons olhos para tentar ver o que é que a gente pode ajudar essas crianças que têm esse tipo de transtorno do espectro autista. E a microbiota pode ser que desempenhe um papel bem importante nessa evolução dessas patologias. É isso, professor Álvaro. Nós agradecemos pela sua presença aqui no nosso programa. É sempre um estímulo, né, para a instituição, para a universidade. O programa Medicina em Destaque vai ficar aberto exatamente para virem outros participantes e a sua pessoa também ao nosso programa, porque ele existe para essa medicina, para mostrar, porque muitas vezes a gente não vê o profissional, vê um produto no mercado algumas vezes, não sabe, e algumas vezes é um
um portador de uma patologia como esta, que diz, olha, já tem uma referência, o hospital universitário já é uma referência nesse sentido, né? Vou agendar uma consulta, é uma família que se desespera com um paciente que tem uma dessas doenças, uma dessas patologias. Saber também que na obesidade, como foi feito, né? Alguns ratos obesos que você tira a fauna e coloca no rato e ele começa a ganhar peso, o inverso também é o inverso também acontece. Olha aí, que maravilha. Então, você, telespectador, e eu recebemos toda essa gama de informações do professor Álvaro e nós, assim, agradecemos e o espaço fica aqui aberto. Eu sei que este domingo, né, nós estamos aqui na quarta-feira, é o Dia dos Pais. Então, a todos os pais, né, essa homenagem nós fazemos. Seu pai é vivo? Não, meu pai não, né? Mas assim, você também vai dizer uma homenagem. Eu fiz um pequeno... Foi grande a poesia, mas eu digo assim, com referência ao meu pai. Quero prestar homenagem ao meu audaz genitor, senhor Antônio Odilon, e expressar meu amor, dizê-lo meu pai herói, minha alma sempre dói com saudade do Senhor. Tem outras estrofes aqui, mas eu quero dizer assim, tenho por herança todos os conselhos seus. Não ande no mau caminho, seja temente a Deus, leia a Bíblia com afinco e viva o capítulo 5 do evangelista Mateus, que é as boas aventuranças. Então, você pai, né? Você avô, que é 2 vezes pai, nossa homenagem especial, tá certo? Neste programa do Dr. Manuel Álvaro. Muito bem. Um abraço para vocês e fiquem em paz. Na próxima semana nós estaremos de volta com um novo programa Medicina em Destaque. Forte abraço. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.